Olha só, por falar em calorão, um problema nesses dias mais quentes é a conservação de alimentos. Principalmente porque muita gente aproveita para viajar e já levar os alimentos, por exemplo, e esse transporte aí pode ser perigoso, viu? Para dar dicas de como preservar melhor os alimentos no verão e também de como cuidar da alimentação durante o período de férias, eu recebo aqui a Heloísa Teves, ela é nutricionista. Oi, Heloísa, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Bom, primeiramente falar dessa situação que eu falei que é super comum, né? As pessoas vão viajar para o litoral, para o interior, já querem fazer as compras aqui e levar. Como que esse transporte pode ser feito com segurança em relação aí aos alimentos? Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim, o calor é o ambiente propício para a proliferação de micro-organismos. Então, se você não acondicionar esse alimento numa temperatura baixa, a chance dele deteriorar, estragar e provocar alguma doença, inclusive mais grave, quando você for consumir, é muito grande. Então, o ideal é que, assim, alimentos perecíveis, carnes, queijos, leite, iogurte, se puder comprar no local fresco, melhor. Mas se tiver que transportar, eu oriento comprar aquelas caixas, colocar naquelas caixas de isopor com bastante gelo e ainda assim um transporte rápido, porque com o calor o gelo pode derreter com facilidade e ainda assim não garantir a qualidade do alimento até o final da viagem. E aí prejudica as férias, né? Não adianta Com nada ter certeza. feito essa economia e gastar depois com hospital, com remédio. Agora, falando também em calor e férias, tem gente que aproveita aí para comer muito alimento cru, né? Porque no calor a gente não consegue ficar comendo muito alimento quente. Então, peixe cru, salada. Em relação a isso, quais são os cuidados? Porque em casa a gente consegue ter um cuidado melhor, né? Então, além do cuidado em casa, no restaurante, o que a gente pode fazer para minimizar isso, esse problema? Então, é um cuidado que eu acho que tem que ter tanto em casa quanto no restaurante. Mas é importante você, primeiro, procurar um local de confiança que você já conheça, o restaurante já tem hábito de consumir ali, é uma dica. Segunda dica, a hora que você for ter contato com esse peixe, você observar cheiro, característica, a cor, ver se ele realmente está com aparência fresca, o odor, normalmente, que o peixe pode soltar quando ele está a ponto de estragar, deteriorar, é muito forte. Então, procura observar essas características físicas mesmo ao consumir. E você acha que uma dica válida é ficar atento em estabelecimentos que têm mais rotatividade de pessoal quando a gente vai consumir alimentos crus? Porque quer dizer que as pessoas que tá tendo uma rotatividade dos alimentos também, né? Alimentos mais frescos. É uma boa dica também essa. Faria sentido, mas não quer dizer que necessariamente ter muita rotatividade, o restaurante vai ter todo o cuidado o tempo todo, justamente por ser tudo muito rápido, de manipular da melhor forma. Entendi. Agora, para fugir desse problema, desse perigo, porque tem muitos problemas em relação à saúde, muitas doenças que a gente pode pegar nos alimentos crus, e em outros tipos de alimento que a gente não sabe como é preparado, muita gente opta pelos industrializados e acaba pesando a mão nos industrializados. Qual seria o problema disso? Exatamente. Primeiro que assim, não é porque o alimento está congelado ou industrializado que ele não pode estar estragado. Se aquele alimento foi congelado, ele já teve contato com o micro-organismo, ele pode estragar da mesma forma, então tem que tomar cuidado. E o consumo exagerado de industrializados? Tem a questão do sódio, né? Geralmente são alimentos mais carregados no sódio. Tem alguma coisa a ver aí, um perigo maior, você consumir esses alimentos carregados em sódio nessa época de calor muito forte? Tem, porque se a pessoa consome muito alimento com muito sódio, ela vai ter mais a sensação de sede. Ela vai se hidratar bastante por conta dessa necessidade, mas ao contrário do que ela pensa de estar se hidratando, ela vai, na verdade, aumentar a retenção de líquido fora da célula. E aí pode ser prejudicial da mesma forma. E para quem tem crianças em casa, acabam querendo comer besteira sempre, em férias, quais são as suas dicas? Principalmente pensando também no calor, quais são suas dicas para se refrescar sem ter que ficar nesses alimentos que não agregam muito à nutrição da criança? Eu acho bem legal fazer picolé de fruta para criança, então colocar água de coco, picar alguma fruta que a criança goste, morango, abacaxi, e congelar por algumas horas, depois ela consumir aquela fruta geladinha, refresca e é saudável. É super fácil, né? Super Além de fácil. consumir as frutas em natura também, que ajudam a refrescar. Pode deixar a fruta na geladeira, porque ela fica mais fresquinha, pode fazer sorvete à base de banana também congelada, fica uma delícia e é 100% natural. Voltando à questão dos perigos em relação a esses alimentos que a gente consome muito na época do ano, muito calor, férias, a gente pensa quais são os cuidados com a água, com o gelo, como é que a gente pode cuidar disso? O ideal é sempre procurar água filtrada ou água mineral, né? Cuidado com a fonte que você for. Né? Tem caixas d'água que não são higienizadas corretamente ou tem tubulações que não possuem filtro. Então, o ideal é que mesmo que você use para fazer gelo, de qualquer forma aquilo vai ter contato com o alimento. Então, que a água seja tratada e filtrada. Em época de férias, muita gente acaba consumindo mais refrigerante, mais álcool. Em relação a bebidas, tem algum alerta específico? Como conservar essas bebidas? Tem problema? Por exemplo, pegar uma bebida que ficou ali no sol durante um tempo, numa latinha? E quais são as suas dicas para isso?
Tem problema porque, assim, bebida, por exemplo, refrigerantes, sucos, eles têm uma quantidade grande de açúcar. E ainda que esteja lá gelado ou que ficou um tempo exposto ao calor, o próprio fabricante recomenda que aquele produto não seja exposto a altas temperaturas, porque não se garante a qualidade. Pode acontecer de fermentar e provocar algum desconforto intestinal, a mesma coisa para as bebidas alcoólicas. Podem fermentar e perder a característica delas também. Então, também é um alerta para a questão da saúde, principalmente do intestino, seria o reflexo disso? O principal atingido é o intestino, de primeiro momento. Então, tá certo. Eu conversei aqui com a Heloísa, ela é nutricionista. Muito obrigada por ter vindo falar aqui com a gente, Imagina, Heloísa. eu que agradeço.